CPAD para o primeiro trimestre de 2021. Cada revista foi desenvolvida cuidadosamente para facilitar o aprendizado em cada momento da vida de nossas crianças, adolescentes e jovens. Um material rico dos fundamentos bíblicos que irão auxiliar na formação do caráter daqueles que muito em breve anunciarão as verdades do reino para o mundo. Participe da escola dominical. Se aprofunde nos estudos da palavra de Deus com as revistas da CPAD. E para você, professor, conheça a revista Ensinador Cristão com diversos subsídios para a sua aula, artigos, reportagens, sugestões de novas metodologias de ensino e muito mais. Uma importante ferramenta para enriquecer o conteúdo de sua aula. Preços e condições especiais para a sua igreja. Não perca! Faça já o seu pedido. Ligue para 0800 021 7373 ou acesse nosso site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Não temas, é hora de virar a página. Você está na melhor conexão na sua rede PG de comunicação, levando Jesus até você. Rede PG de comunicação, em conexão com as seguintes emissoras. Em João Pessoa, Rádio Pauta Gospel, Rede PG News, Rádio Torre de Davi, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Voz da Verdade, PBF Web Rádio, Rádio Pregação Gospel e Rede Brasil Gospel. Em Campina Grande, Rede PG Campina Grande, Rádio Torre de Davi Campina Grande. Em Sapé, Rádio Visão e Fé, Mamaguape, Rádio Gospel 1000. Em Guarabira, Rádio Getsemane, Web Rádio Guarabira. Em Alagoa Grande, Web Rádio Jesus está voltando. Em Santa Luzia, Rádio Sorte de Bênção. Em Bonito de Santa Fé, Rede PG de Comunicação Bonito de Santa Fé. Mossoró, Rio Grande do Norte, Rádio Deus é Fiel. No Ceará, Web Rádio Evangeliza e Capuí e Rádio Comunidade FM. Em São Paulo, Web Rádio Master, a maior conexão do Brasil, a sua rede PG de comunicação, levando Jesus até você. Hora certa. São exatamente, meus amados irmãos, 16 horas e 16 minutos em João Pessoa, na Paraíba. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Jailson Azevedo. Boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Para a glória de Deus, nos encontramos nesse trabalho maravilhoso que é a EBD Online. E para a glória de Deus, aqui nos encontramos. Não é isso, meu amado irmão Ismael Cruz? Ismael Cruz. Ismael Cruz. Isso mesmo, meu amigo presbítero Jailson Azevedo, o nosso diretor, pastor Eduardo Silva, a todos os ouvintes que estão conectados aí na Rádio Pauta Gospel, no programa EBD Online. Que Deus abençoe a todos e deixo a minha saudação a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus amados, estamos na lição de número 6, de 7 de fevereiro de 2021, e o título da lição é Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Agora no programa EBD Online, texto áureo. Está inserido nas Sagradas Escrituras, nos livros, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Programa EBD Online, a verdade prática. Santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instância e, ao mesmo tempo,
ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Oh, coisa boa! Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. A leitura está inserida na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23. Eu vou ler o versículo 13, o presbítero Jailson leu o 14 e assim sucessivamente. Diz assim a palavra de Deus, versículo 13: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos como eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Onde você estiver, meu amado irmão, incline vossa cabeça, porque iremos adentrar na presença do Todo-Poderoso. Soberano e eterno Deus, Pai querido, é no nome de Jesus, ó Pai da glória, que adentramos em Tua presença. Pelos Teus santos átrios, Senhor, espiritualmente nós vemos adentrando. Clamamos nesta Deus tarde glória, para que Tua graça noite, seja Senhor, manifestada em nosso meio. todos os ouvintes, Te pedimos meu Pai, perdão estão, pelas meu Pai, nossas conectados, falhas. Senhor, venham Também te ser, pedimos que Teu Espírito Santo, alcançados, meu Pai, que é o através do estudo Consolador da Tua prometido, palavra, Penhor, meu Deus, Deus, aleluia, que nós o Senhor nos possamos, meu Pai, concedeu, nos alimentar venha nos nesta abrir o tarde, nosso Senhor. entendimento e trazer as Nós verdades possamos, meu Pai, espirituais aprender contidas mais em de Tua Ti, palavra. Senhor. Eis Em que nós te nome de louvamos Jesus, e te ó Pai. agradecemos, em o Amém. nome de Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Vladimir Jailson Azevedo, Ismael Cruz.
Glória a Deus, meus amados irmãos, que lição maravilhosa. Santificação, Ismael. Comprometidos com a ética do Espírito. Maravilha. O texto básico desta lição é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23. E o que eu acho interessante é que na primeira parte do texto, versículo 1 ao versículo 12, Pedro ele vai enfatizar sobre o caminhar em esperança. Nesse momento, no versículo 13 ao 23, nós vamos ver a questão do caminhar em santidade. Olha só que coisa interessante. Louvado seja Deus. E o que é caminhar em esperança? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, caminhar em esperança, a nossa esperança é Cristo. Então, temos que caminhar conforme Ele caminhou na face da terra. Então, temos uma esperança. Isso. Não somos como o mundo que perece, que não tem um Salvador. Nós temos um Salvador, para a glória de Deus. Aleluia. As duas coisas, elas andam juntas, elas são indissociáveis. Tá? Logo, louvado seja Deus, pois a si mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como ele é puro. Está lá em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Então, ao analisar justamente estes versículos, nós vemos justamente 5 incentivos, 5 pontos espirituais, os quais encorajam o crente salvo na pessoa de Jesus a continuar a corrida que lhe foi proposta. Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus, a santidade de Deus, a palavra de Deus e o amor de Deus. Que coisa tremenda, a glória de Deus. É preciso enfatizar aqui, meus amados irmãos, que a vida de santidade, ela está amparada justamente na glória de Deus. Nós somos santos porque a Bíblia diz: sede santo como vosso Pai é santo, como vosso Deus é santo. Isso. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Mas o que é ser santo? O que é andar em santidade? Louvado seja o nome do Senhor. Santidade é a capacidade de viver aqui na terra de modo que enalteça o nome de Deus, de modo que venha glorificar ao Deus da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Esta lição, meus amados, ela está dividida em 3 tópicos. Louvado seja Deus. O primeiro deles fala sobre a santificação no Antigo Testamento. Meu amado irmão Ismael, como é o contexto? Qual é a perspectiva da santificação no Antigo Testamento? Santificação. Pai do Senhor para todos. De início nós temos que entender o que significa a palavra santo. Santo significa, presbítero, meu professor Jailson Azevedo, significa separado. Separado, ser separado. E separado para ser usado. Usado na obra de Deus. E nós vamos adentrar agora na santificação no Antigo Testamento, não é isso? Sim, senhor. E no Antigo Testamento, como está escrito aqui na nossa lição, a santidade de Deus, ela se originou nele mesmo. Não é assim, professor Jailson Azevedo? E ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo porque ele é santo. Louvado seja Deus. E quero enfatizar aqui que ser santo não é ser esquisito. Isso. É ser diferente. É não andar em conformidade com a filosofia deste mundo. Porque nós sabemos que existem várias filosofias, várias formas, modos de viver. Isso. Mas o nosso modo de viver é o bíblico. O modo de viver de acordo com a palavra de Deus. Então, uma pessoa santa, ela não é esquisita, mas sim diferente. Porque é diferente no andar, no falar, no proceder, no olhar. O olhar é diferente, irmãos. Porque dá-se a entender que o santo, louvado seja Deus, ele tem a presença de Deus. E com a presença de Deus, a luz, a graça, a diferença. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, meu presbítero Jailson Azevedo,
nosso diretor, pastor Eduardo Silva, é que o sentido de santidade na Bíblia não quer dizer de perfeição. Não. O sentido de santidade é que nós somos aperfeiçoados. A Bíblia vai dizer na carta de Paulo aos Efésios, lá na frente nós vamos tratar sobre a santidade no Novo Testamento, mas a gente já pode adiantar, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 11, nós vamos ver que esse sentido de santidade na Bíblia não é de perfeição, não, porque nós não somos perfeitos, nós somos seres falhos e imperfeitos. Agora a Bíblia vai dizer, olha só, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte, a palavra de Deus: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha só o que diz o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então quer dizer que nós procuramos andar na santidade do Senhor, não que nós somos perfeitos, não, mas procurando o aperfeiçoamento, porque somos santos, separados para sermos usados na obra do Senhor. E ser santo é justamente o estilo de vida. Isso. Seu estilo de vida, uma vez salvo na pessoa de Jesus, é diferente do seu passado, né? Ou seja, da forma como ele vivia, isso. E diferente também do estilo de vida dos incrédulos ao seu redor. Isso. E o que eu acho muito interessante é o Salmos 1. Quando Deus ele se revela ao salmista e diz: bem-aventurado o varão, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é que o ímpio, aquele que está em trevas, pode trazer de conselho, de ensinamento, de aprendizagem, de lição de vida para um salvo na pessoa de Jesus? Nenhum. Desse jeito. Porque ele está em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é fácil viver neste mundo pecaminoso, porque nós sabemos que o príncipe que reina neste mundo, ele tem cegado o entendimento de muitos. Isso. Nós somos bombardeados 24 horas por todo tipo de filosofia, por todo tipo de concupiscência, mas o Espírito Santo de Deus, ele faz uma transformação de dentro para fora. E o senhor falou uma coisa muito interessante, professor Jailson Azevedo, é que nós somos... o inimigo ele tem tentado ludibriar nós com falsas doutrinas e tem entrado nos templos esse tal do relativismo, essa tal da inversão de valores, e nós não podemos deixar de crer que Deus ele é absoluto, a palavra de Deus é absoluta. Nós temos que andar na santidade. Nós temos que procurar esse aperfeiçoamento. E esse relativismo, não, isso aqui é relativo, não podemos deixar isso adentrar nos nossos corações, porque à luz das Sagradas Escrituras, temos que ser santo. O que é que diz no textuário da lição? Leia aí, por gentileza, meu presbítero Jailson Azevedo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Deus. O que eu vejo aqui é o ministério da reconciliação atuando em nosso viver. Eita, é a glória. Dispensação da graça. Glórias. Louvado seja Estamos Deus. Sentindo a presença de Deus aqui, viu? Aleluias. Eu quero também já trazer aos nossos ouvintes, tão somente, que durante este mês de fevereiro nós estaremos sorteando uma linda Bíblia, tá certo? A Bíblia Sagrada. Então, para você participar desse sorteio, meu amado irmão, é só nos enviar para o zap, né, da rádio, o 988687193, e nos responder qual o nome do comentarista da lição deste trimestre. O sorteio será realizado justamente no dia 28 de fevereiro, tá certo? E quero agradecer também ao nosso amado irmão Manassés por essa bênção, porque foi ele que nos concedeu tal dádiva para abençoarmos, amados irmãos. Amém. Eu quero deixar a minha saudação também, presbítero Jailson Azevedo, para o nosso amigo irmão Manassés, para minha esposa. Ela disse: olha, eu vou estar ligadinho, eu e meus filhos estarão ligadinhos, e eu quero mandar um abraço para ela, para os meus filhos. Que Deus abençoe todos que estão ouvindo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Também quero trazer também
Uma saudação à minha esposa, à minha filha e também ao nosso presbítero, né, João Alves, Isso. que está um pouco enfermo, que Deus restitua a sua saúde, louvado seja Deus. E também agradecer a participação dos amados irmãos Francisco de Assis Andrade, nosso então dirigente da Escola Bíblica aqui na congregação da Ana Neves. Isso. Nossa amada irmã Poliana, esposa do nosso diácono Ismael, o irmão Isaías Lima Santos e a nossa irmã Jaqueline Figueiredo, a nossa doutora. Louvado seja Deus, que Deus continue te abençoando com toda a sorte de bênçãos. Então, o primeiro tópico vai falar sobre a santificação, a consagração e a purificação. Qual a diferença entre santificação e consagração? Louvado seja o nome do Senhor. Existe, dependendo do contexto, não é, nosso amigo presbítero Jailson Azevedo, o significado ele é muito parecido, de consagração. Muito similar. Existem até textos bíblicos que falam sobre consagração, inclusive na lição sobre Arão. Está aqui, olha. Em Êxodo capítulo 28, versículo 3, diz assim, que façam as vestes a Arão para santificá-lo. E na Nova Almeida atualizada, diz assim, que façam vestes para Arão para consagrá-lo. Então há um significado quase similar. Não é isso? Sim, senhor. Mas existe uma diferença, não existe, presbítero? Não, porque a consagração ela é algo específico, é algo momentâneo. Isso. É algo momentâneo. Já a santificação é algo que pode se dar de forma instantânea e progressiva. E numa perspectiva progressiva, no decorrer da caminhada. A santificação instantânea ela ocorre no ato da conversão. É onde acontece o batismo pelo Espírito, onde o recém-convertido ele é enxertado na videira verdadeira, ou seja, no corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E teologicamente pode dizer uma santificação posicional, não é isso? Posicional, teologicamente. Porque é aquela mudança de você sai da posição de pecador, como diz o texto aqui, de ímpio, de desobedientes. Isso. Olha só, aqui diz no texto, meu Deus, filhos obedientes. que outrora eram desobedientes, ou seja, filhos da ira. Então, uma mudança de posição, não é isso, professor Jair? De criatura para filho. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. E o engraçado é porque esse termo, eu não gosto muito de trabalhar na sala da escola bíblica, principalmente das irmãs, a qual eu sou professor, né, junto com outros irmãos, não gosto de trabalhar muito a questão da teológica do termo em si, porque geralmente as irmãs ou alguns irmãos mais velhos, eles não têm esse profundo conhecimento. Mas para você ter ideia, aqui o termo santificação, ele se repete 830 vezes só no Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento. Então existe a variação. Kadosh, santidade de Deus. Isso. Kadash, a santidade do homem. Isso. E o Kodesh, que é a consagração dos utensílios para o exercício, os objetos da casa do Senhor. Por exemplo, quando adquirimos algum bem para a casa do Senhor, levamos ao culto e conclamamos a igreja para se levantar suas mãos para consagrar aquele bem, aquele utensílio para o serviço da obra do Senhor. E quando se é consagrado, o objeto torna-se santo. Santo, exclusivo, imaculado para a casa de Deus. Então, nós podemos ver a questão lá em Levítico, capítulo 10, versículo 10, que vai falar sobre para fazer diferença entre o que é santo e o profano, entre o que é puro e o que é impuro. Então, outrora estávamos mortos em delitos e em pecados, estávamos impuros. Isso. Mas aprove a Deus, glória aleluia, a Deus, por meio da sua presciência, nos escolher, nos eleger em Cristo Jesus. E hoje, como os jambuzeiros que éramos, fomos enxertados na videira verdadeira. De sorte que a seiva dessa oliveira verdadeira começou a adentrar em nós. A lei, ela trabalhava o exterior, mas o ministério da reconciliação em Cristo Jesus, o ministério da graça, ela faz a transformação de dentro para fora. É o nascer de novo. É o nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. O verbo hebraico, nesse texto que o senhor leu, trazendo a questão, a alusão
do mesmo sentido para esse contexto, lá em Êxodo 28:3, Isso. o verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas. Né? Porque os sacerdotes tinham que vir da tribo de Levi. Né? E também para o tabernáculo. E a questão da purificação. Já vimos que consagração é algo momentâneo. Por exemplo, fiz uma consagração para algo momentâneo. Aquele momento eu estou me consagrando ao Senhor, dedicando um tempo com Deus. Isso. Um momento. Por exemplo, quando eu vou cultuar a Deus na igreja, eu estou me consagrando ao Senhor. Isso. Consagrar significa você trabalhar, atuar. Isso. A trabalhar para Deus. Que coisa grande. Imagina, nós vamos para a igreja para trabalhar para Deus. Isso. Que coisa linda. Por isso que a Bíblia diz que o trabalhador ele é digno do seu salário. Louvado seja o nome E é do para Senhor. isso que nós somos chamados. Nós somos chamados separados para trabalhar para o Senhor. Para o reino, servir, para ser servo. servos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Já a purificação, o termo taor ou tarro, né, vai depender da dicção de cada um dos irmãos, significa puro e limpo, derivado do verbo taher ou taer, ser limpo e puro. Já kadosh, vem aquela concepção. Isso. Kadosh, Kadesh. Kadesh e Kadash. Kadesh, Kadash e Kadosh. Kadosh. Então, a santidade de Deus, a santidade dos homens e a santidade dos utensílios. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que o Senhor trouxesse mais algumas considerações acerca desse primeiro tópico, o qual tem esses 3 pontos. Falando da purificação, o termo grego equivalente a taher, ou taher, como queiram pronunciar, na Septuaginta é catarisso, não é isso? Catarisso? Tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash, agiazo, santificar, consagrar. O adjetivo agios, santo, traduz 20 palavras hebraicas no Antigo Testamento. Eu falo assim com propriedade em relação ao latim. O latim, por exemplo, tem 4 declinações. Então, uma palavra pode ter inúmeros significados, vai depender do contexto a qual ela é empregada. Quando eu falei a questão da sonoridade, a questão da dicção, Isso. porque, por exemplo, nós temos o português brasileiro, mas existe uma variação linguística de acordo com as regiões. Só para deixar bem claro para os amados irmãos que estão nos ouvindo. Acerca disso, estão nos ouvindo os amados irmãos de João Pessoa, Campina Grande, Mamanguape, Guarabira, uma coisa linda, Mossoró, Rio Grande do Norte, Teófilo Otoni, Minas Gerais, Rio Tinto, Jataúba, no Pernambuco, Mombaca, no Ceará, não é isso? Isso. Santana dos Garrotes, Santão. Alto Sertão, não é isso? São João do Rio do Peixe, Juripiranga, coisa boa. Me lembrei agora da irmã Edilene e do presbítero Alves. Passou um tempo aqui no Balear. Deus abençoe os irmãos. Os amados irmãos da Alemanha. Eita, na Europa. Louvado seja Deus. Coisa Guten grande. Tag, né? Boa tarde. Deus abençoe os amados irmãos aí na Alemanha. Também está assistindo conosco pelo Facebook, né? Os amados irmãos que estão por meio das páginas da Rádio Pauta Gospel, a ADPB Ananélio, a Face News João Pessoa e Mulheres de Fé. Enfim, que os amados irmãos, Deus continue vos abençoando com toda sorte de bênçãos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, para sintetizar esse primeiro tópico, nós vimos que o Antigo Testamento ele vai mostrar que a santidade de Deus se originou nele mesmo, tá certo? Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Isso. Foi por isso, meus amados irmãos, que Deus ele instituiu o culto levítico, né? A questão da construção do tabernáculo. Deus me faz lembrar algo que eu ouvi hoje o nosso professor Vladimir Levi. Quero eu aqui externar minha gratidão pela sua fala. Eu aprendi muito com ele hoje. Ele diz o seguinte: quando Deus ele vai se revelar ao homem, chama Moisés para
para justamente entregar as tábuas, Da lei. com os 10 mandamentos, a tábua da lei. E quando Moisés desce, ele vê um bezerro de ouro. Isso. Aí Deus, em sua sabedoria, ele diz, não, eu vou ter que ensinar a prática para depois dar a teoria. E ele começa a dizer, ó Moisés, eu quero o tabernáculo assim. Eu quero com esse tamanho, com esse diâmetro. Tu vai usar esses materiais. Eu vou dar sabedoria, conhecimento, entendimento para os homens forjar os instrumentos. É a pia, é o propiciatório, é a arca da aliança, é a tampa. Irmãos, existe uma riqueza de detalhes tremenda, até na roupa sacerdotal. Interessante que Louvado tudo seja tem um Deus. significado. Tudo tem o seu Nada significado. é por acaso. Já apontando para quem? Para Cristo. Isso. Já apontando para Cristo. Então, aí depois de tudo isso, Deus vê, eles aprenderam. Então, agora Moisés sobe, mas antes tu vai lavrar as pedras. Porque na primeira vez Deus tinha lavrado e ele mesmo tinha escrito. Aí foi necessário ele pegar pedras, lavrar Isso. elas, cortar, entalhar, deixar ela bem bonitinha, para Bem- novamente subir e Deus escrever os estatutos ou mandamentos, o decálogo. Coisa grande. coisa Louvado grande. seja Deus. No segundo ponto, meus amados irmãos, eu gostaria que os amados irmãos participassem por meio das mídias digitais, nos enviando perguntas, nos enviando alguns textos que possam complementar os nossos comentários aqui. Os irmãos sintam-se à vontade para a glória de Deus. Também está conosco nosso amado irmão João da Costa. Oh, coisa boa, está dizendo a paz do Senhor ao nosso pastor e diretor da Rede Pauta Gospel. Minha saudação João da Costa. para presbítero João da Jailson, Costa nosso é irmão Manassés, viu? João da Costa? É irmão Manassés. Tá certo. Manda um abração aí. Pastor tá mandando saudação para todos nós e o pastor dele, pastor Elielton Lopes. pra ele. Isso. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Então aprendemos que a santidade não é esquisitice. Não. E se uma pessoa chegar para você e dizer, só quer ser santo. A gente É. não quer ser santo, nós somos santos. Isso. Porque o meu e o teu pecado, Cristo já pagou na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que quando os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, de sorte que Deus não se lembra mais deles. Não é Isso, assim? desse jeito. Então, não é querer ser santo demais. É vivermos de acordo com o que diz as Sagradas Escrituras. Agora, temos que ter cuidado com os extremos. Ou para o legalismo cristão, que em vez de libertar, escraviza, e para o liberalismo demais. Nada é pecado, tudo é permitido. Isso não existe. Tudo me é lícito, É mas como- nem tudo É como eu convém. lhe falei, o relativismo, né? É. Essa inversão de valores. E os extremos. Isso. Temos que ter muito cuidado. A santificação no Novo Testamento. Vamos adentrar agora? Louvado seja Deus. O que o Senhor poderia nos trazer sobre a santificação no Novo Testamento? Agora mesmo. Lembremos que é uma tipificação, né? Isso. O Novo Testamento, ele é o prelúdio, ele traz um reflexo do que viria a ser consumado no Novo Testamento, ou seja, Antigo, na no caso, nova... né? Ele vai trazer uma A sombra. sombra daquilo que iria ser concretizado no Novo Testamento, que é na Nova Aliança. Isso. Pode começar. Oh, glórias. A santificação no Novo Testamento. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Não há no Novo Testamento ritual de purificação, como no Antigo Testamento, Por quê? porque o véu foi rasgado. Cristo cumpriu De alto a a baixo. lei. Cristo cumpriu a lei. O véu foi rasgado de alto a baixo. Então agora não oferecemos mais animais em sacrifício, não matamos mais animais e oferecemos não. Nós temos o livre acesso agora. E o engraçado é que o interessante é que Deus ele permitiu situações acontecer no Israel dele, de sorte que hoje não é oferecido sacrifícios porque o templo fora destruído lá em 70 depois de Cristo. E daquele tempo para cá não fora mais construído. E hoje existe no lugar dela uma mesquita islâmica ou muçulmana, né? A qual pregam lá. Então Deus não permitiu o próprio povo dele continuar o sistema legalista, religioso ou até mesmo do Antigo Testamento. Da Antiga E o Lei. termo no grego chama-se tetelestai, que Tetelestai. está consumado. É verdade.
já foi pago e bem pago. Verdade. Porque o Deus sacrifício dele foi suficiente, perfeito e eterno. E eterno. Nós não precisamos de fazer mais nada. Segundo a teologia sistemática, numa perspectiva pentecostal, de 2019, nas páginas 407 a 408, diz o seguinte, que a santificação é um processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os seus habitantes. Seu alvo derradeiro é que tudo, tanto as coisas animadas quanto as inanimadas, seja purificado de qualquer mancha de pecado ou de impureza. Com essa finalidade, ele tem proporcionado os meios de salvação mediante Jesus Cristo. E no fim dos tempos, ele pretende consignar ao fogo tudo quanto não pode ou não quer ser purificado. Está lá em Apocalipse capítulo 10, Forte. capítulo 20, versículo 11 ao 11 e ao capítulo 21, versículo 1. Então, o que isso significa? Deus, esse processo de santificação é semelhante ao processo salvífico, o plano da salvação. É preexistente, é desde o princípio da eternidade. Deus não foi pego de surpresa. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. E essa obra, quando se fala em santificação, não tem como a gente fugir da obra salvífica. Isso. Né? O plano de salvação, que foi um plano criado não por Deus, não pelo Jesus Cristo, não pelo Espírito Santo, mas pela harmonia da Trindade. Isso. Deus, eu costumo dizer o seguinte: Deus planejou, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo é o penhor. Aleluia. Ele é o consolador prometido. Isso. Louvado seja Deus. O Novo Testamento ele torna explícito o que antes estava implícito no Antigo, como outrora falamos, e isso diz respeito também à obra salvífica do Deus triuno. Lá em Gênesis 3,15 diz que iria nascer da semente da mulher, a qual o diabo, que é o antigo diabo Satanás, que é representado pela serpente, iria lhe ferir o calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça, ou seja, ele destruiria as obras do diabo. Isso. Então, voltando à criação, vamos assim dizer, toda a criação ao estágio original antes da queda. Desse jeito. Deus, ele é maravilhoso. A Trindade trabalha em harmonia. Tem a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo caráter, os mesmos atributos. Desse jeito. Louvado seja Deus. Né? Louvado seja Deus. Então, a natureza da santificação. Eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco sobre a questão assim. Porque existem 3 tipos de santificação, né? Isso. A santificação instantânea, a progressiva e a plena. Futura, ou glorificada, né? Glorificada, isso. Segundo o nosso Ezequiel Soares, que é o comentarista, ele fala muito no livro dele, de apoio à lição, fala sobre a glorificado, também chamado de glorificação. Glorificação. Que é quando nós iremos receber o corpo glorificado, quando, juntamente com o Espírito Santo, nessa ocasião, nós iremos subir. É verdade. E iremos receber o corpo glorificado. Mas fala a partir do primeiro, senão sim, a gente... A natureza da santificação. A santificação pode ocorrer de maneira, como o nosso presbítero Jailson Azevedo falou, instantânea ou posicional, que é aquela quando a gente entrega a vida para Jesus e automaticamente, irmão Alex Bruno, automaticamente, nosso diretor, ali nós se transformamos, nós somos santos ali, uma santidade instantânea. Porém, essa santidade, ela, para nós mantermos ela, ela tem que ser progressiva e vai depender da minha pessoa, da sua pessoa. O Espírito Santo, ele vai fazer, agora depende de nós. E tem uma frase que eu gosto muito de usar, é que nada muda se eu não mudar. É verdade. O senhor falou algo interessante, que Deus me fez lembrar agora. Que a santificação instantânea, ela depende única e exclusivamente do Espírito Santo. Isso. Porque é ele que desce sobre a pessoa. Isso. Ele que convence. É o chamado batismo pelo Espírito. Isso. Onde você é enxertado no corpo de Cristo, por meio do arrependimento e fé. É isso? Isso. E depende do Espírito Santo, somente. Já a progressiva, aí entra a responsabilidade do homem no processo de salvação.
Inclusive no processo de salvação. Isso. Porque ele vai, a Bíblia diz, e conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então no momento em que eu vou me debruçando e conhecer as coisas de Deus, aí eu começo a perceber que eu tenho, o que é que eu tenho que fazer. Porque nós crescemos ouvindo, não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Mas nesse momento eu não posso olhar para o que eu não posso fazer. Tenho que olhar para frente. O que é que eu devo fazer a partir desse momento que agora eu sou uma nova criatura. É a partir desse momento, agora eu sou uma nova criatura, salva em Jesus Cristo, por meio do arrependimento e fé. Deus me ensine a ser crente. Eu tenho o costume de fazer isso em minhas orações. Senhor, me ensine a ser crente porque eu não sei não. Presbítero Jailson Azevedo, eu lhe pergunto, faço uma pergunta. Será que existem pessoas que agem com falsa santidade? A Bíblia diz que aonde existe o joio, existe o trigo. Agora, a Bíblia também diz que aqueles que vivem de engano não prevalecem na casa do Senhor. O joio, ele parece com o trigo, quando é pequenininho. Quando ele vai crescendo, em vez de ele amadurecer, ele continua verdoso. Ele não fica bonito como o trigo. Ele não é comestível. Ele parece, mas não é. As aparências enganam. Lembremos de Samuel. Samuel, quando foi na casa de Jessé, lá em 1 Samuel, nós podemos ver que ele olha para o primeiro filho e diz, não, esse é o rei. Acaba bonito, forte, homem de guerra, é esse aí. Não, Samuel. Tu atentas para a aparência, mas eu conheço o coração. Então, existe infelizmente esse tipo. Mas é mister que isso aconteça, para que as obras daqueles que são verdadeiramente crentes, salvos na pessoa de Jesus, venham se revelar. Desse jeito. Amém? No caso, meu professor presbítero Jailson Azevedo, é sacrifício de tolo eu estar exteriormente vestido, paletó, gravata, na igreja demonstrar uma pessoa e em casa eu detratar a minha própria esposa, eu não dar a devida atenção aos meus filhos, eu comprar, pedir algo emprestado e não devolver. Isso é uma forma de falso testemunho. Eu não estou sendo santo, como diz a luz da Sagrada Escritura, não é verdade, presbítero Jailson Azevedo? Infelizmente existe esse tipo de gente no nosso meio. Mas assim, oremos e peçamos graça a Deus para que Deus venha libertar essa pessoa. Porque acaba se tornando uma pedra de tropeço para os outros e escandalizando o nome do Senhor. Isso que nós estamos falando está de acordo com a lição. A santidade progressiva. Lembremos de Jacó. Deus se revelou no Val de Jaboque. Deus se revelou para Jacó. É no Val de Jaboque que todas as máscaras caíram. Mas mesmo assim, quando o irmão dele se apresentou, ele disse, não, vou levar meus filhos na frente, vou fazer isso, para o meu irmão se comprazer, porque ele vai querer me matar. Porque eu tomei a benção dele, ele tinha consciência do mal que ele tinha feito ao irmão. Aí no final o irmão se reconcilia com ele, aí o irmão diz, vem comigo, ele diz, vai na frente, eu vou atrás, porque tem idosos e crianças, e quando vai ver ele toma o outro. Isso é muito interessante. Então assim, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas temos que ter muito cuidado, porque nós não sabemos o dia nem a hora a qual o nosso Senhor nos chamará para si. É por isso que eu acho muito interessante, meu diretor, pastor Eduardo Silva, meu professor presbítero Jailson Azevedo, é que essa lição ela confronta, porque nós precisamos mudar. O evangelho é mudança. É mudança. Agora não é mudança na carcaça. Não, é de exterior não, é fora. de dentro. Ela reflete. O interior reflete o exterior. Cristo, inclusive, não é assim, professor faz Alex Bruno? duras críticas aos escribas e fariseus. Quando ele cura o homem no sábado, ele diz, por que você está curando no sábado? Tem tanto dia na semana, porque vocês são hipócritas. Isso.
Porque quem de vós, tendo um boi ou um animal qualquer, vendo que ele caiu no abismo, não vai tirá-lo? Ou vendo o animal com fome, não vai dar dele comer ou de beber? Então, assim, é muito legalismo. Isso. Eu, por exemplo, eu tenho muito receio com pessoas que querem ser santas demais. A própria Bíblia diz, não sejais demasiadamente santo. Verdade. Porque a perfeição só na glória, na eternidade. E o senhor falou algo interessante que, inclusive, o nosso muito digno pastor Jailson Marinho, ele sempre fala que por trás de uma santidade ditatorial existe sempre um grande pecado encoberto. encoberto. E eu acho assim, na minha concepção, professor Jailson Azevedo, que isso é farisaísmo, isso é um sepulcro caiado. Pessoas que agem dessa forma demonstram o exterior ao homem, ao líder, Querem se apresentar ao líder, mas não condiz na sua vizinhança, na sua casa, no seu trabalho, como um homem santo, uma pessoa que transmite a verdadeira santidade de Cristo. E ser santo, ser cristão salvo na pessoa de Jesus, não significa que você não vai ter relações sociais com as pessoas. Claro que você não. conversa, você Isso. pode parar, conversar, Boa noite, dialogar, boa tarde. bom dia, boa tarde, boa noite. Agora temos que ter cuidado com certos tipos de conversações, porque a própria Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Inclusive o senhor falou, há pouco tempo atrás, do Salmo 1º. O Salmo primeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, porque as perguntas veio por aqui, eu já respondi uma sua, aí a gente vai fazendo aquele feedback, né? Se eu souber responder. Certo. É justamente uma pergunta de Francisco de Assis Andrade. Como conseguir a santificação do corpo? A santificação do corpo. Teu pai é uma bênção, né? Irmão Francisco, o senhor é uma bênção. Viu? Irmão Francisco, eu vou falar como o senhor fala. Nós só conseguiremos a santificação nos abstendo, nos renunciando de tudo o que não provém de Deus. Fazendo o quê? Lendo a palavra, orando, jejuando, se consagrando. Isso vai levar a cada um de nós a santificação a qual Deus ele pede para que nós sejamos. E isso vai fazer com que nós não chegamos a pecar com o nosso corpo. E fazendo isso, lendo as Sagradas Escrituras, orando, jejuando, fazendo a vontade de Deus, com certeza vai refletir no nosso corpo. O nosso corpo vai se tornar santo também. E, inclusive, quando nós estamos com a nossa esposa, naquele momento, coabitando, nós estamos louvando o nome do Senhor. É um santuário ali, presbítero Jailson Azevedo. Você não está com mulher de ninguém, você está sem mácula. Sem mácula. Eu falo isso sentindo a presença do Senhor, aqui eu estou arrepiado, porque é verdade. Então, o nosso corpo, ele glorifica a Deus, o nosso corpo também exige santidade. Certo. Quero parabenizar o nosso amado irmão Manassés e a irmã Ana Júlia pelos 37 anos de vida conjugal. Olha que coisa linda, rapaz. Foram casados no dia 8/2. Merece os parabéns, viu? Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando com toda a sorte de bênçãos. Louvado seja Deus. Então, vinheta. Certo. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Para o casal. Para o casal Manassés e a irmã Ana Júlia. Que Deus abençoe vocês. Esse casal que nós amamos. Esse casal que tem deixado marcas aqui na Rádio Pauta Gospel. Que nós amamos muito. O tempo não pode apagar. Nós lhe amamos, viu, meu amigo? verdade. Querido Manassés. Não é verdade, presbítero Jesus? É um casal abençoado. Nos dias de hoje, 37 anos de enlace matrimonial é coisa de Deus. Se Deus não estiver no meu, negócio não acontece. Verdade, desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, que Deus abençoe. Parabéns. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados,
Nós já vimos sobre a questão do papel da Trindade no processo salvífico, não é isso? Isso. Louvado seja Deus. A questão da santidade progressiva. E a questão da natureza da santificação, a santidade instantânea ou posicional e a progressiva, que inclusive no texto lá em Hebreus 5, 12 e 13 e 1 Pedro 2 e 2, faz inclusive uma, vamos assim dizer, uma comparação com o nascer, né, de uma criança, Isso. que ela tem um pleno desenvolvimento, Isso é muito profundo. tanto físico quanto mental, cognitivo, Isso. não é isso? Isso é muito profundo. E assim a santificação progressiva, que nos torna mais semelhantes a Cristo. Isso. Né? É um processo. Eu, por exemplo, quando me converti, eu me lembro como hoje, fui para uma vigília 16 dias depois de convertido, fui liberto para a glória de Deus, dos demônios que havia, fui batizado com o Espírito Santo, mas teve um processo muito árduo, porque imagina, você passa 21 anos da sua vida fazendo o que o diabo quer. Aí Deus lhe chama a fé, você diz, não, agora eu sou crente, eu me converto agora, não me converto mais nunca. Me converti, o diabo ficou satisfeito? Não, é claro que ele vai tentar. É claro que ele vai vir trazer os seus manjares, porque Desse a jeito. Bíblia diz que o diabo ele nos tenta naquilo a qual nós somos engodados a cair. Desse né? jeito. Estamos inclinados a cair, então nós temos que ter muito cuidado. Então existe uma necessidade que é de buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso. De buscar sermos cada dia mais semelhante a Cristo. Existe um livro de John Owen e também de William Tozer. O de John Owen fala sobre a mortificação do pecado. Muito bom, pequenininho, interessantíssimo. E de William Tozer, né, A.W. Tozer, que fala sobre a crucificação da carne. Ele nos dá uma fórmula, irmãos, e fórmula, irmão, para evangelho, ele não me dá um tripé. Isso. Eu estou lutando para seguir, continuar seguindo, que é oração. Por que oração? Porque a oração é conversar com Deus. Então, se eu converso com a pessoa, eu começo a ter aproximação com ele, intimidade com ela. Eu começo a conhecer ela. É o sustentáculo. Aí o que acontece? Aí Deus me faz lembrar de Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo, no versete de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Então, assim, se eu estou na sombra de alguém, no caso do Todo-Poderoso, significa que eu estou próximo dele. E a proximidade com Deus dá a ideia de intimidade. Quando eu converso com Deus, as vias espirituais são desobstruídas. Ocorre um cateterismo espiritual. Eita! Assim como existe o cateterismo para tirar a gordura do coração, para você não infartar, não ter um infarto do miocárdio, ou simplesmente um mal súbito, Coisa grande. assim é a oração, ela começa a tirar a podridão chamada pecado. Aí nós começamos a falar com Deus. Deus, ele gosta também de falar, de conversar. Se ele não gostar, você não desce no Jardim do Éden para conversar todo dia com o homem. É um ser relacional. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um ser relacional. Isso. Aí você conversando com ele, ele vai começar a se revelar para você. Vai começar a dizer, olha, eu quero isso de você. Quero que você faça assim. Ele começa a nos instruir. Oração. Mas, irmãos, só oração? Não, ela tem que ser acompanhada por uma vitamina do céu também. Outra vitamina, são 3 vitaminas. A oração. Aí tem a segunda, jejum. Porque, embora eu seja crente, eu ainda habito no corpo do pecado. A herança de Adão está em mim. Eu tenho que lutar contra ela. Eu tenho que lutar contra a minha natureza. Mortifique. Senhor, me ajude, eu tenho esse defeito. Senhor, eu tenho esse vício. Tire de mim. Me ajude, eu sozinho eu não posso. Irmão, a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Isso. Mas ele o quê? Mas ele se inclina ao coração daquele que está quebrantado, contrito de coração. Oração, jejum e medite na palavra. O que ele falou para Josué? Medita no livro da lei, de dia e de noite, para que não venha te apartares, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, tem que continuar no caminho. Interessante, presbítero Jailson Azevedo, que esses 3 itens que o senhor falou agora, jejum, oração e leitura da palavra, leva a nós sermos santos, a santidade.
Que é o que nós estamos fazendo. É difícil? É, porque eu tenho que negar a mim mesmo. Isso. A nossa Crucificar o luta eu. A nossa luta é contra o mundo, a carne. A carne que eu estou falando não é o meu próximo, sou eu mesmo. A minha natureza. O mundo, a carne e o diabo. Se nós vencermos a nossa carne, nós vencemos o mundo e o diabo. Isso. Então, é nessa perspectiva. Tá certo? Louvado Presbítero seja Jesus. Jailson Azevedo tem uma pergunta aqui que Meu Deus, me ajude. fizeram para o senhor. Quero tanta vou passar pergunta. pro senhor. Meu Deus, se eu souber... A pergunta é a seguinte. É o seguinte. Jesus. O crente que tem o Espírito Santo, ele deve ter um amor diferente do mundo? Um amor diferente do mundo? Isso. Para começar, o crente salvo na pessoa de Jesus, ele tem a compreensão que ele está no mundo, mas ele não pertence a esse mundo. Isso. Então, entra nessa concepção. Leia novamente, por favor, para ver. O crente que tem o Espírito Santo, ele deve ter um amor diferente do mundo? Se ele tem o Espírito Santo... Não, é essa concepção. Se ele tem o Espírito Santo, ele sabe que ele está aqui como um estrangeiro na terra estrangeira. Ele está na terra de peregrinação. Forasteiro. Tanto é que Paulo diz, corram a corrida que vos foi proposta. Ele faz alusão às Olimpíadas, a corrida, a maratona, que era muito realizada no período da Grécia Antiga. E o interessante, presbítero Jailson Azevedo, é que essa corrida não é para ver quem chega primeiro, não. Não, é para chegar no final. Não, mas não é corrida de velocidade para ver quem chega, não. É corrida de quem não pare, para não parar. Para não parar. Porque tem muita gente que corre, chega na metade do caminho e para. Mas o maratonista, ele é diferente do homem, Isso. do homem normal. Por isso que o crente, ele tem que ter visão de Deus. Isso. Numa maratona, por exemplo, a São Silvestre geralmente é realizada no último dia do ano, 31 de dezembro. Aí, imagina, você é um maratonista profissional, eu sou aquele leigo, eu vou para me amostrar. Sou enxerido. Aí, você está no primeiro pelotão, porque você é profissional. Eu estou no terceiro, mas eu dou o gás. A maratona geralmente é 30 e poucos quilômetros. 20 e pouco para 30 quilômetros. Aí, aí, tô na frente. São os bestas, tô aqui. Só que ele deu o gás todinho em 5 quilômetros. E na ladeira, quem vai ajudar? Na descida, quando a gente é um pouco forte, a gente pode estar embolando. Mas na ladeira, na subida, né? Porque existem muitos entraves na corrida. Isso. No trajeto da nossa caminhada, existem muitos percursos difíceis, espinhosos, existem montes e vales, né? Então, tem que ir devagar. Quando eu me converti, eu só vivia em ciclo de oração. Me consagrava todo dia. É pecado? Não é. Não. Aí meu pastor chegou para meu filho, vá devagar. Por quê? Não, vá devagar. O trajeto é longo. Aí Deus me faz lembrar de Elias o Tisbita, quando Deus se apresenta a ele lá no riacho de Quiriate. Come e bebe, porque longo é o caminho. Então, coma do pão, beba da água do céu e caminhe. Vá devagar, um passo de cada vez. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Vai chegar lá. Mas aqui é o seguinte, o crente que tem o Espírito Santo, ele deve ter um amor diferente do mundo, com certeza. Com certeza. Para começar, ele não mais vive conforme o mundo. Ele não está mais moldado como o mundo. Isso. Ele não vive mais a filosofia do mundo. Se ele bebia antes, ele não bebe mais. Se ele vivia em prostituição, consumia pornografia, ele não vai mais fazer isso. Por quê? Porque ele é santo. Porque nele existe um ser que é santo. E a partir do momento que o ser santo habita nele, a santidade está nele, automaticamente o amor, ele denota-se. A difícil doutrina do amor, irmão, é tão maravilhosa. É complexo. É por isso que eu estou aqui e posso afirmar para os meus irmãos que eu amo a cada um de vocês. Irmãos, a difícil doutrina do amor é coisa linda. Eu estava lendo o livro de Dr. D.A. Carson. Muito bom. A difícil doutrina do amor. Quem puder comprar, adquira, que é maravilhoso. Agora, é muito complexo. Porque Deus é amor, mas Ele é também juiz, é justiça. Não é isso? Ele não é só amor, Ele é fogo consumidor. Uma também. necessidade, Esquecemos muitas vezes dessa questão. Isso. E acabamos muitas vezes passando as mãos na cabeça de muita gente, inclusive dos filhos. Isso. Não é isso? Nós temos que ter muito uma necessidade, cuidado. né?
Vai passar para O terceiro o tópico. terceiro tópico agora. Os amados irmãos, participem deste programa em nome de Jesus, por meio das nossas mídias sociais, como o Facebook. Louvado seja Deus. E outra coisa, YouTube também. Nós temos uma pergunta, não é isso, pastor? Nós já fizemos no início da lição e nós vamos fazer também agora. Olha, nós temos uma Bíblia. Mostra aí, por favor, Bíblia está Ismael. aqui. Uma Bíblia linda, irmãos. Olha só, irmãos, Olha que coisa só, linda. Que um amado irmão, Você pode ser o louvado ganhador. seja Deus, o irmão Manassés, eu não ia dizer o nome, mas nosso diretor aqui mandou, o irmão Manassés nos concedeu essa Bíblia para abençoar os irmãos. E como é que os irmãos podem ser abençoados? Os irmãos, para participar desse sorteio, se faz necessário enviar uma mensagem para o nosso zap, tá? O zap da Rádio Pauta Gospel. Qual o número? Que é o número 88687193, respondendo a seguinte pergunta: qual o nome do comentarista da lição desse trimestre da lição dos adultos? Tá certo? E o sorteio será realizado justamente no dia 28/2, para a glória de Deus. Irmãos, chegamos ao último e terceiro tópico, louvado, que fala sobre a santificação aplicada ao crente. Louvado seja Deus. E a mesma é dividida em 3 pontos fundamentais, que são a comunidade de Jesus, uma vida santificada e o que é ética. Isso. Amado irmão Ismael Cruz, o que é a comunidade de Jesus? As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Ou seja, a comunidade de Cristo é a igreja que ele instituiu. Isso. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. E como é essa igreja? Essa igreja somos nós. E como é que tem que ser essa igreja, o senhor pergunta? Não. E quem a comunidade, nós sabemos que é a igreja. Isso. E quem é essa igreja? Ela é composta por quem? Porque tem pessoas que dizem, não, às vezes diz, a paz do Senhor, amém, a todos, como se Deus amasse a todos. Deus Isso. ama a todos, mas nem todos são filhos de Deus. Isso, verdade. Né? Então tem essa concepção. Quem é a comunidade de Jesus? É justamente a igreja que é formada pelos filhos de Deus. Isso. Que são aqueles que estão em obediência Em santidade. à sua palavra. Em santidade. Né? Aí- Então, e ele diz o quê? Ele quer o mesmo padrão para essa igreja, ou seja, já no período da dispensação da graça, o que ele queria no Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança. Isso. Santidade. O status de Israel, por exemplo, como propriedade peculiar ou exclusiva de Deus. Reino de sacerdotes e nação eleita. E é isso que Deus quer que nós sejamos. Que sejamos o quê? Propriedade peculiar, exclusiva dele. Sermos a luz do mundo e o sal da terra. Que viemos desempenhar o ministério que ele começou na terra. Que é justamente proclamar a chegada do Reino dos céus à terra. Que é o Evangelho. Continuando aqui, ó. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Como o senhor falou agora. Filhos de Deus, obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Sóbrio significa ponderado, ou seja, uma pessoa moderada, equilibrada. Isso. Usar o raciocínio. Não, isso aqui, eu posso fazer isso? Não, isso aqui não dá para mim. Eu sou crente. Mas, como é santo aquele que vos chamou, Não. sede vós também santos em toda a vossa maneira de Vê. porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Abra aí a Bíblia, por favor, em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade aqui é o Kadosh. Isso. A santidade plena, é o próprio Deus. Lê aí 1 João 1,5. 1 João. Diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Então pronto. Nós não podemos viver como aqueles que vivem em trevas. Somos diferentes. Somos luz. Não embaixadores de Cristo. E lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que somos os dispenseiros dos mistérios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante, é muito interessante. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Então, o ensino de Pedro, ele mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Isso. Aí Deus me faz lembrar daquela mulher que vê Eliseu e diz, ali vai um homem de Deus. Ali vai um... Já imaginou, irmãos? Quem dá testemunho de nós é o ímpio. Isso. Ali vai um crente. Ei, vamos mudar o assunto, que ali vem um irmão. Ali Desse jeito. É o respeito. Você Por causa não... do seu proceder. As pessoas... Irmão, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Isso. Você não precisa nem dizer o que você é. Eles é que vão olhar. Lá em 2 Coríntios capítulo 4 diz que nós... Vamos ver. 2 Coríntios capítulo 4. Inclusive o pastor deu a doutrina há já algum tempo. Capítulo 4, quanto? Capítulo 4. Diga que eu leio aqui. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe uma Bíblia diferente. Aí só Jesus. Aqui, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, é nessa perspectiva. Nós temos que ser diferentes em tudo. Em tudo. A comunidade de Cristo é a igreja, é todo aquele salvo na pessoa de Jesus. A comunidade cristã como um todo. Louvado seja Deus. E como o senhor falou, muitas pessoas levam isso como se nós fôssemos pessoas esquisitas, pessoas diferentes, olham para nós de uma forma diferenciada. Muitas vezes pejorativa. Isso. Só quer ser santo. Não é só querer ser santo. Pessoas... Se o meu Deus, o meu Senhor, Ele é santo, eu tenho que ser santo. Eu já fui escravo do pecado. Paulo certa vez disse, eis que vos trouxe a liberdade. Parafraseando. Mas não useis dessa liberdade para voltar às vossas concupiscências. Isso. Ou seja, eu já fui liberto. Para que eu ia voltar para, como porco, uma vez limpo, quer voltar sempre para o chiqueiro? Jamais. Não, jamais. Eu sou cidadão do céu, somos crentes. Né? Então aqui, aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles, e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Verdade. Então, tudo que vai de contra a palavra de Deus, estou falando de doutrina bíblica, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Tá certo? Então, uma vida santificada. Nós somos santificados, irmãos, de uma forma progressiva, constantemente, pela palavra, pelo sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado, e pelo Espírito. Podemos afirmar com Donald G. que a santificação é semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação. Através do quê? Do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter de Cristo. Aí entra na perspectiva dos frutos. Isso. Quer conhecer uma árvore? Pelos seus frutos. Desse jeito. Quem é o irmão Jailson? Procure saber na comunidade, Vizinhança. no bairro, ou comunidade, no caso, vizinhança, no trabalho, em casa, no meio da família. Isso. Somos a Bíblia que o mundo lê. Russell Shedd falou certo outrora isso. E é a mais pura verdade. Não há melhor forma de proclamar o Evangelho do que por meio das nossas condutas, da nossa vida. Né? Então nós vemos aqui, está muito longe, olha só, isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos, enganos. Agora, irmão, ser santo não significa sem pecado. Já falamos sobre isso. Deus me fez lembrar da igreja de Corinto. Ou igreja carnal. Era igreja fervorosa, não era espiritual. Mas Cristo fala
que ele a santificou. Então, é um processo. Que venhamos correr a corrida que nos foi proposta. Interessante o que o senhor falou. Eu estava matutando isso aqui em casa. Tá, ser santo não quer dizer que não tem pecado. Ser santo significa separado. Eu sou pecador, mas sou um pecador justificado porque eu me arrependi, reconheci que estava pecado, precisava de um remidor e Cristo foi o meu. É como no começo nós falamos também. É. Somos santos. Não significa dizer que essa santidade nós somos perfeitos, não. A perfeição, meu amigo, só por meio do arrebatamento da igreja, a qual a igreja, os que estiverem mortos em Cristo, eles serão ressuscitados e nesse momento da ressurreição, eles serão transformados num corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. E nós, os que ficarmos, espero passar por essa segunda etapa, por essa primeira, que é justamente ser arrebatado, ou seja, ter de ser tomada a força deste mundo de horror. Isso. E nesse abrir e fechar dos olhos, isso vai acontecer. Aí é que nós vamos chegar na santidade gloriosa. E viveremos no período das santidade bodas do Cordeiro, o milênio com Cristo. Uma coisa boa. Mas mesmo no período do milênio, a Bíblia diz que o diabo será solto e ele enganará alguns. Isso. Ainda. A alguns não, a muitos. Não, no período do milênio. Isso. No período do milênio. Então, assim, é muito... Irmãos, o assunto, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Louvado seja Deus. Lá em Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como é que eu tenho o Espírito de Cristo? Só você aceitando a Jesus. Isso. E vivendo a nova vida, a nova conduta. Viver em novidade de vida. Isso. Porque o vinho novo é melhor. Isso. Porque o vinho velho, ele é fermentado. Mas o vinho novo, que é Cristo, ele é melhor. Desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Hoje, infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, as pessoas querem viver deliberadamente. Isso é permitido, tudo é permitido. Por quê? Porque querem se entregar às suas más paixões. E Deus permite. E muitas vezes endurece o coração. Porque Deus conhece, sonda. É como a gente falou, o relativismo, é tudo relativo. Não, isso aqui pode, tal, não, isso aqui... Não. E eu vou mais além. Às vezes não é pecado, mas Deus lhe chama para um ministério específico e Deus muitas vezes diz: renuncie isso. Não é pecado, mas... Ele exige, é uma necessidade. É uma necessidade. Aí depende do ministério que Deus lhe deu, depende dos dons. Porque já imaginou, Deus lhe concedeu o dom de curas e maravilhas, irmão? Dom de visão. Eu penso logo no dom de curas e maravilhas, porque imagina um cego, você orar e ele vê. Você tem que estar num nível de santidade. Então tem coisas que não é pecado, mas você pode se abster. Isso, dessa forma. Porque tem coisas na nossa vida que às vezes se tornam idolatria. Isso. Não, eu tenho sempre que ter, todo dia eu tenho que ter isso. Um amigo meu, por exemplo, não deixava a Coca-Cola. Um exemplo. Foi ele e Deus. Não, tem que ter a cola. Era religioso. Aí teve um dia que disse: meu filho, não é pecado. Mas tire isso. É Deus, muitas vezes, nos provando para saber qual é a nossa prioridade. Isso. Tá entendendo? Se é algo material palpável, se é o reino. Desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre a ética, o que o Senhor poderia nos trazer? O que é ética? Há muito tempo atrás, como é do meu tempo, existia uma disciplina de educação moral e cívica. E a gente estudava um pouquinho de ética. Mas na perspectiva aqui... Bíblica. Né, bíblica, a ética, ela vai ser justamente o estudo da conduta. A questão do caráter, da personalidade, a sua conduta, o seu andar, o seu proceder. Então, o termo grego é o ethos, né? Tô entendendo. É o ethos, que fala hábito, costume. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos hábitos e costumes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural. Em um provérbio popular, lá em 1 Coríntios 15:33, que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Por exemplo, mãe era bem ferrenha comigo. Acho que é porque eu era o mais agitado, né, dentre os meus dois irmãos. E mãe era assim: não sente assim, não fale isso, fique calado, nunca peça isso,
Chegar na casa dos outros, entra calado, sai mudo, não se intrometa com conversa de Deus. Ela sempre dizia, ela sempre instruía. Mas às vezes eu via meus colegas sempre passando entre os adultos, conversando. E teve um momento que eu quis fazer esse caso. O pessoal não tem costume de dizer que costume de casa vai à praça? Isso. Meu amigo, foi grande, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e o que é errado à luz das Escrituras. Há um grupo, né, por aí, diz que a Bíblia ela é machista. Ela simplesmente é um agente regulador junto com o Estado. Irmão, não é questão que a Bíblia é machista. A Bíblia, ela traz regras. A Bíblia, ela traz preceitos. Assim como você tem o preceito de que tudo é permitido, nós temos o preceito de que temos que obedecer à palavra de Deus. Ponto final. Tá certo? O nosso amado irmão. Olha aí, irmãos, irmã Ana Mabel, o presbítero Marcos Reis, meu amigo, companheiro nas avaliações no Reis, está participando aqui. Que Deus os abençoe, viu, meus irmãos? São professores da Escola Bíblica Dominical. Pode falar. Nosso muito digno presbítero Francisco Andrade pediu para nós lermos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 2, que diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E vai mais além, não por tinta, mas pelo Espírito. Era esse texto que eu queria pegar lá na frente. Francisco. E eu não me lembrei. Irmão Francisco, muito obrigado. Irmão Deus Francisco abençoe. é uma bênção. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a ética, ela trata justamente de uma parte da teologia, né? Que é o estudo de Deus. Sistemático. Né? E que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus, conforme a verdade bíblica. Existem várias verdades por aí, mas a verdade que temos apregoado é a verdade bíblica. É a única verdade que existe. Existem umas pseudo-verdades por aí. Isso. Não é isso? Eu gostaria que, louvado seja o nome do Senhor, trouxesse algumas considerações desse último tópico. Para começar, nós nem fizemos do segundo, foi o fechamento do segundo. Louvado seja o nome do Senhor. Traga um fechamento do segundo. Segundo subtópico? Sim. Tá certo? Desse aqui. O fechamento deste, que fala sobre a obra da Trindade, natureza da santificação e uma necessidade. Sim. E por fim, né? Depois dessa conclusão, iremos encerrar esse trabalho para a glória de Deus. Claro, com muita oração e pedindo aos amados irmãos que continuem orando por esse trabalho para a glória de Deus. Amado irmão Ismael. Falando aí do segundo tópico aí da santificação no Novo Testamento, da obra da Trindade, da natureza da santificação e na necessidade. Tudo isso que nós já abordamos, não é verdade? Uma vida de santidade cheia do Espírito Santo mantém distância dessas coisas, como o nosso presbítero Jair falou. Violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, mexericos. Santidade significa ser totalmente dedicado a Deus, como a gente já falou, separado para a obra do Senhor. E essa natureza de santificação tem que estar dentro de nós, arraigada dentro de nós. E essa necessidade, já no terceiro subtópico, essa necessidade tem que estar sempre. É dela que vem o avivamento. Porque como é que eu posso receber o batismo no Espírito Santo se eu não vivo em santidade? Se eu não exerço de intimidade, se eu não tenho intimidade com Deus? Por meio da oração, do jejum, da meditação da palavra, eu vou começar sendo preenchido por Deus. Isso, né? dessa forma. De sorte que chega um momento em que o batismo no Espírito Santo vem e os dons começam a aflorar de dentro para fora. O fruto do Espírito. Você deixa as obras da carne e começa a alimentar o Espírito, e isso faz com que você chegue a uma vida de santidade plena. Não perfeita, porque ninguém é perfeito, mas pleno. Essa aí é minha consideração. Louvado seja Deus. Vamos ver mais algumas participações, amados irmãos. Marcos José Reis está aqui, Francisco de Assis Andrade, irmã Jaqueline, Ana Mabel, Flávio Souza, irmão Manassés, louvado seja Deus. Amém.
Que os amados irmãos continuem abençoando esse trabalho, orando por nós, porque não é fácil, e tenham certeza e convicção de que o nome do Senhor será glorificado. Próxima semana, meus amados irmãos, teremos a lição Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Deus me fez lembrar, meu pastor Eduardo Silva, do livro O Culto e Suas Formas, da nossa casa publicadora CPAD. Muito interessante. E eu recomendo aos amados irmãos a leitura deste livro. O culto e suas formas. Como cultuar? Será que nós estamos cultuando a Deus certo? Será que verdadeiramente eu estou cultuando a Deus? Porque quando nós vamos para a casa do Senhor, muitas vezes, inclusive a nossa oração tem sido superficial. Isso. Será que a minha oração está cultuando a Deus? Será que eu cultuo a Deus na minha oração, na minha forma de ir para a igreja, com o meu objetivo de ir para a igreja? Qual é o objetivo? Eu vou para a igreja por quê? Ou por quem? Será que existem falsos adoradores? Oh, irmão, existem tantos. No próximo domingo, nós vamos saber como cultuar verdadeiramente ao Deus da nossa salvação. Louvado seja Deus. Vamos orar. Amados irmãos, louvado seja Deus, para participar do sorteio da Bíblia Sagrada, tá certo? Que está aqui nas mãos do nosso amado irmão Diácono Ismael. Tão somente participar enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 988687193, responder tão somente a pergunta: qual o nome do comentarista da lição deste trimestre da lição dos adultos, tá certo? O sorteio será no dia 28 de fevereiro. Deus abençoe. Vamos orar. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Ismael Cruz. Pai querido, Pai amado, damos-te graças, Senhor, por mais uma aula, meu Pai, a qual aprendemos mais de Ti, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, a cada dia, meu Pai, procurar estarmos diante de Ti, Senhor. E que essa santidade, Senhor, possa estar arraigada dentro de nós, Senhor. E que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor. Tira de nós, ó Deus, o que não Te agrada, Senhor. Coloca em nós, meu Pai, um espírito verdadeiro de adorador, meu Pai. Deus da glória, continua, meu Pai, ajudando a cada ouvinte, Senhor, que esteve, meu Pai, conectado, meu Pai, que esteve, meu Pai, plugado conosco, Senhor. Ajuda, meu Pai, o nosso diretor, pastor Eduardo Silva, Senhor. A cada professor, meu Pai, dessa EBD online, Senhor. Cada ouvinte, meu Pai, da Rádio Pauta Gospel, Senhor, continua ajudando, continua fortalecendo, Senhor, e dando força, Senhor. Damos-te graça, ó Pai, por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Jailson Azevedo. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Eu peço aos amados para que continuem conectados conosco. Amanhã teremos o programa a partir das 9 horas. Jesus é o caminho, com a nossa amada irmã Suzana. Louvado seja Deus. Fiquem em paz e que Deus os abençoe com toda sorte de bênção. E à noite, logo mais à noite, temos cultos nas nossas congregações. Louvado seja Deus. Inclusive, a nossa congregação Ana Nery, não é isso? Culto de mocidade. E será transmitido pelo YouTube. Deus abençoe. Pai do Senhor para todos. Shalom lá em Shem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa. Você está na melhor conexão na sua